Bom dia, galera, ou boa tarde, boa noite, a depender da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos começar a falar hoje sobre áreas das figuras planas. Áreas das figuras planas. Primeiramente, vamos tentar explicar aqui o conceito de área. Vamos imaginar um espaço que você tenha irregular. Vamos dizer um espaço, vamos dizer como este. E eu quero saber a área desse espaço. O que é a área? Eu quero saber a quantidade de espaço que eu tenho dentro desta figura. Então, área é a medida do espaço dentro de uma figura delimitada por alguma coisa. Então, se isso aqui é um lago e eu quero saber a área do lago, eu quero saber o espaço compreendido dentro da margem desse lago. Se eu tenho, por exemplo, um terreno, né? Um terreno que tenha esse formato. O que é a área do terreno? A área do terreno é esse espaço dentro dos limites, vamos dizer, da cerca do meu terreno, né? Se a gente imaginar que esses amarelos aqui são as cercas do meu terreno, a área é o espaço compreendido entre as cercas. Então a área é isto, a área é o espaço dentro de uma determinada figura, de um determinado, né, de um determinado acidente geográfico, o que quer que seja. Como é que eu calculo esse espaço? Bom, o que a gente faz basicamente é o seguinte: a gente escolhe um determinado padrão. Vamos dizer, vamos fazer aqui uma área. Vamos imaginar de novo um terreno, que eu tenho um terreno que está todo cercado e o terreno seja este. Então isso aqui é um terreno e eu quero saber qual é a área desse terreno. Então eu vou usar um padrão que seria como se fosse escolher vamos supor uma lajota ou um ladrilho, e esse ladrilho é um quadrado onde cada lado é 1 metro. O que eu quero saber é quantos quadrados caberão dentro deste espaço, dentro desse terreno. Então o que eu faço? Eu vou desenhar este quadrado, eu vou tentar colocar este quadrado de 1 metro de cada lado dentro do meu terreno para saber quantos cabem dentro do meu terreno. Então eu vou colocando ladrilho ao lado de ladrilho, né? Lembrando, cada ladrilho desse tem 1 metro, né? Vamos supor, né? Pelo amor de Deus, imagine que eu esteja fazendo aqui todos os quadrados iguaizinhos, todos de 1 metro. Então todos de 1 metro. Isso aí é um pouquinho maior, não tem nada não. Então todos aqui de 1 metro. Tá, esse aqui também saiu demais, né? Vamos aqui fazer ele menos errado, né? Então eu tenho aqui todos esses quadrados que eu fiz todos de 1 metro. Então quantos eu tenho? Eu tenho um quadrado, dois quadrados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, coube dentro deste terreno, dentro deste espaço, 35, vamos chamar aqui de ladrilhos, né? 35 ladrilhos, cada ladrilho de 1 metro. Então a gente pode dizer que a área que é dada por S, a área deste terreno
é de 35 metros quadrados. Metros quadrados. Por que quadrados? Porque eu usei um quadrado para medir esta área. E perceba que o que eu tenho aqui é um quadrilátero, onde aqui eu couberam, né, 7 ladrilhos, e aqui couberam 5 ladrilhos. Se eu fizer 7 vezes 5, eu tenho 35. Logo, a área de um retângulo, que é o caso aqui, é simplesmente o tamanho deste lado, 7, vezes o tamanho deste lado. E 7 vezes 5, 35 metros, porque foi a unidade que eu escolhi, quadrados. Se eu tivesse escolhido aqui centímetros, seriam 35 centímetros quadrados. Se eu tivesse escolhido quilômetros, seria 35 quilômetros quadrados. Então, eu posso escrever a fórmula do retângulo como sendo base vezes altura. A base 7, a altura 5, 35 metros quadrados. Se eu colocar esse retângulo aqui agora sobre este lado e não este, ou seja, os 5 ladrilhos vai ficar aqui, os 7 ladrilhos vai ficar aqui, isso aqui se torna a base, esse se torna a altura, e fazer 5 vezes 7 dá no mesmo, que é 35 metros quadrados. Então a área de um retângulo é simplesmente base vezes altura, independente de qual lado ele esteja, vamos dizer, apoiado, né? Se a gente imaginar que aqui seja o chão, né? Não importa se ele esteja apoiado no lado do 7 ou no lado do 5, a área de um retângulo sempre será base vezes altura. Ora, se ao invés de um retângulo eu tenho um quadrado, onde neste lado cabem 6 daqueles ladrilhos de 1 metro, e aqui cabem também 6 ladrilhos daquele de 1 metro, qual a área de um quadrado? É simplesmente também base vezes altura. Como a base é igual à altura, que é igual ao lado, eu posso reescrever a fórmula da área de um quadrado como sendo simplesmente lado ao quadrado. Então a fórmula da área de um quadrado é simplesmente L ao quadrado. Qual a fórmula da área? Qual a fórmula da área de um paralelogramo? Ora, perceba que eu posso fazer o seguinte: se eu pegasse uma tesoura e cortasse este pedaço do paralelogramo e colocasse ele aqui, o que acontece? O que acontece é que eu transformei esse paralelogramo num retângulo. E nós já vimos a fórmula da área de um retângulo. É base vezes altura. Logo, a fórmula da área de um paralelogramo também é base vezes altura. Então, paralelogramo, a fórmula da área de um paralelogramo será base vezes altura, que é a fórmula da área de um retângulo.